Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar para alguns avisos, por favor. Bem, lembramos que ninguém deve ficar saindo durante a missa, a não ser por uma necessidade mais urgente. Vemos muita gente saindo para beber água, ir ao banheiro. Algumas pessoas saem várias vezes durante uma missa. Lembremos que a missa não é uma conferência, um teatro, um espetáculo, uma aula no qual se pode sair no meio assim. Sair para ir ao banheiro ou beber água somente se houver necessidade urgente. Lembramos também que não se deve ficar bebendo água dentro da capela. Na fila da confissão, pedimos também que mantenha uma postura atenta e respeitosa. Às vezes, algumas pessoas ficam meio largadas, escoradas na balaustrada, como se estivessem esperando alguém numa praça. Em terceiro lugar, nós desaconselhamos fortemente, como verdadeiramente imprudente, que namorados ou noivos andem sozinhos em carro. Temos percebido que alguns casais aqui têm feito isso, e isso não é bom. E lembramos, por último, a modéstia no vestir para vir à Santa Missa. Ela diz respeito à decência, devendo-se cobrir ombros e joelhos, com uma roupa que tenha manga, e tudo o que se encontra entre ombros e joelhos devem ser cobertos também. E isso em qualquer posição, em pé, sentado, de joelhos. As roupas não devem ser coladas ao corpo, nem transparentes. Rendas devem ter forro claro, visível, como é possível ver na alva do padre, o forro da batina por debaixo da renda. A modéstia diz respeito não somente à decência, mas é necessária em todas as circunstâncias da vida, mas também a correspondência da roupa com o ambiente em que se está. E assim, é preciso um mínimo de formalidade nas roupas para vir à casa de Deus e à Santa Missa. Evitem-se roupas relaxadas ou informais, evite-se a camiseta de malha pura e simples, evitem-se as roupas com coisas escritas, com logos muito destacados de uma marca, com personagens de desenhos ou filmes, etc. Isso vale também para as crianças, para habituá-las bem. Em tempo de pandemia, o mesmo se aplica para máscaras. Evitem-se também roupas de equipes de qualquer modalidade esportiva e símbolos políticos. Lembramos também que adereços e cuidado maior com o cabelo são coisas que pertencem às mulheres e não aos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar. Caríssimos, hoje e algumas vezes ao longo dessas próximas semanas, poucas vezes, nós vamos voltar sobre um tema que é importante sempre, de tempos em tempos, relembrar os princípios que devem governar essas coisas. Nós falaremos um tanto sobre namoro. Como é que é um namoro correto, conforme a lei de Deus, a lei natural, que não ofenda a Deus, que não dê brechas para pecados, que não tenha facilitadores de pecados e que desabroche num casamento feliz. E há razões para tocar nesse tema, né? Muitos fiéis novos. Há um número crescente de pessoas novas que não ouviram as instruções passadas sobre essas questões, que precisam de instrução. A religião católica não é como futebol. Futebol, você coloca o rapaz no meio do campo e ele sai jogando. Ele aprende de maneira um pouco intuitiva. Não é assim que a religião é aprendida. Cristo disse, ide e ensinai. Pessoas também que nos acompanham em outros lugares, pelas transmissões, muitas delas carecem de formação. A memória das instruções passadas também vai se apagando, é preciso que seja renovada. O ser humano esquece as coisas, sobretudo se existe uma pressão ambiental que vai no sentido oposto a uma vida verdadeiramente católica. Essas coisas são esquecidas, é necessário relembrá-las. O modelo de namoro predominante hoje é um modo mundano. Isso fica em torno de nós, é visto nas redes sociais, vem até nós, fica gravado na nossa memória. Nós agimos de maneira um pouco inadvertida, como se fosse a referência. Rede social, os namorados geralmente tiram fotos de um certo modo, um modo que é mundano. E depois imitamos esse modo,
porque em geral as pessoas se mostram nesses meios, em redes sociais, como se elas fossem modelos. Há um modo de pessoas que posam para foto, como os modelos ou as modelos fazem. Engraçado, conheço um professor de uma universidade em São Paulo, que dava aula de propaganda e marketing, de publicidade. Ele dizia: quem anda na Avenida Paulista se dará conta de que tem a nítida sensação de que ele está num clipe, num videoclipe, numa encenação, pelo modo como as pessoas andam na rua, pelo modo como elas se comportam, pelo modo como elas se vestem. Elas parecem encenar alguma coisa. Esse é um modo das pessoas se relacionarem hoje em dia, elas parecem que encenam. Bem, isso não é uma vida verdadeiramente cristã. E elas replicam isso na rede social. E a rede social também faz com que elas repliquem isso na vida real. Isso precisa ser criticado. Em grego, crisis significa juízo. Fazer uma crítica significa fazer um juízo sobre algo. Refletir e pronunciar uma sentença. Eu julgo que isso é assim. Isso é uma crítica. No sentido original. É necessário fazer uma crítica sobre essas coisas, refletir sobre elas e que nós pronunciemos um juízo nosso, baseado em razões. Razões da lei natural, da razão natural e das verdades reveladas por Deus. E nós fazemos igual, por impulso, imitamos por impulso, como quase tudo que se faz em rede social, sem refletir, sem julgar, sem fazer uma crítica, se aquilo é incompatível ou não com uma vida católica, porque aquilo dá brilho. E o resplendor daquilo compromete a faculdade de julgar, a crítica. E isso deve ser tratado com cautela, para que nós não tenhamos uma vida que pouco a pouco, sem juízo crítico sobre essas coisas, acaba sendo levada ao modo do mundo. E é necessário dizer aqui com toda clareza, isso vocês escrevam no papel, colhem no espelho do banheiro de vocês, toda manhã, quando vocês forem começar a se arrumar, vocês leiam isso. É um princípio de vida. A religião católica é uma religião de separação. De separação e de união. De separação do mundo. De separação dos falsos raciocínios do mundo. De separação do comportamento que deriva desses falsos raciocínios do mundo. Jesus Cristo foi claro: eu vim separar os pais dos filhos, os filhos dos pais, a nora da sogra, etc. Não é que ele deseje isso diretamente. Ele está dizendo que ao ensinar a doutrina católica, haverá esse efeito colateral, muitas vezes. É uma religião de separação. O clero é separado do povo, senão não tem vida sacerdotal. A vida sacerdotal não é como a vida dos fiéis. Mas onde existe uma lacuna, é necessário preencher com alguma outra coisa, porque, como diz Aristóteles, a natureza não tolera vazio. Não existe vácuo de maneira natural. Ele é feito à força, com uma bomba, a pressão. Assim que existe uma brecha, o ar entra. A ausência de coisas não é natural. Também assim na nossa vida de relações com as pessoas, onde existe uma ausência, feita por força, mas porque se compreendeu um princípio, é necessário preencher com outras companhias, um outro modo de levar as coisas. Por isso o clero procura ser unido entre si, para compensar a separação, e vocês entendem como é essa separação na prática. Nós somos sempre presentes na vida de vocês, mas nós não levamos a vida propriamente leiga. E muitas coisas deixam isso claro. Não vale a pena me estender, mas... E nós somos unidos entre nós. Porque onde existe uma separação é necessário compensar isso com outra união. O ser humano é assim. E a religião católica é uma religião de separação do mundo e do católico. Porque senão não existe vida verdadeiramente católica.
E devo reconhecer, com a experiência acumulada, não só de quase 8 anos de sacerdócio, acrescentada da experiência dos outros padres com os quais nós conversamos, da vida antes do sacerdócio, que há mais casamentos, considerados em geral na sociedade, que seguem aos trancos e barrancos, em estado bastante crítico, bastante comprometido, talvez, em situação bastante delicada, do que casamentos serenos e felizes de maneira habitual. Insisto muito, gostaria de lembrar uma afirmação de um professor, que é um dos expoentes do pensamento de esquerda nesse país, que uma vez dando uma conferência na universidade em que eu estava presente, criticava o modelo católico de família, pai, mãe e filhos, casamento monogâmico e indissolúvel, porque dizia, as pessoas que defendem isso dizem que essa é a solução para o problema da sociedade, que a sociedade está ruim porque as famílias não são mais assim. E é verdade, nós sustentamos isso. E ele vai lá então, e dizendo ironicamente, para toda aquela plateia de centenas de pessoas, que evidentemente tem as famílias mais catastróficas do mundo, e que são partidários das ideias desse professor, ele num tom de ironia, fala assim, nós sabemos como a família normal assim, ela é fonte de bastante equilíbrio psicológico. Risada geral na plateia. É porque o modo de levar a vida de família foi mal encaminhado. Nós defendemos que a água são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Qualquer outra combinação molecular não é água. Mas isso é uma primeira etapa. Depois é necessário que essa água seja potável. Porque ela pode ser água, mas não potável. A família é composta de pai e mãe, um homem e uma mulher, monogâmico e indissolúvel. Mas que isso seja potável ou não, isso é outra história. Isso começa no namoro. O namoro é uma escola de amor, de como se deve amar as pessoas e ser feliz amando as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar algumas vezes. E muitas vezes tem ações que fomentam os sentidos, os afetos e pouca reflexão sobre a gravidade da vida. E não há catolicismo sem dizer-se não, sem mudar de vida, sem comportamento que é mudado. É como desenhar um círculo quadrado. Imaginar um catolicismo em que eu frequento a missa, em que eu frequento certas companhias, mas eu não realizo um projeto de engenharia interior, quebrar a parede, mudar as portas, as janelas, trocar o telhado onde tem problema, porque eu vejo que eu preciso reformar minha estrutura de vida, meu ângulo de visão das coisas, as razões pelas quais eu faço as coisas. Um catolicismo assim é um círculo quadrado. Não existe. É impossível desenhar um círculo quadrado. Ou você desenha um círculo ou um quadrado, mas nunca um círculo quadrado. É impossível imaginar isso. É impossível imaginar um catolicismo em que não há uma reforma interior. Uma vez eu lembro de uma pessoa com quem eu estudava no ensino médio, ela falava assim, jamais praticaria uma religião que se intrometesse na minha vida. Ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. E também nessas questões de namoro. É necessário mudar a nossa visão de como se namora. Há coisas a serem corrigidas. Porque por toda parte é possível ver numerosas falhas que demonstram de maneira inequívoca uma falta de conhecimento sobre como se faz um namoro correto. Uma falha aqui, outra lá. Pelo mundo afora, então, é a regra geral. Uma falta de adesão da alma nisso. Uma falta de instrução sobre os deveres de Estado próprio desse estado de namoro. Isso deve ser corrigido para que não aconteçam males. Grandes problemas podem ser evitados com pequenas precauções, a curto prazo mesmo. E eu falo a todos como um pai fala com os filhos. Nós, padres, fazemos isso com vocês. Primeiro porque, de fato, vocês, fiéis, recebem de nós uma verdadeira vida interior. Ela é invisível, ela não é sensível, ela não pode ser medida na régua ou pesada na balança, mas é real.
E essa vida sobrenatural interior é alimentada por nós, é mantida por nós, é protegida por nós, sacerdotes. É por isso que somos chamados de padres, pais. Em muitas línguas, em francês, mon père, meu pai. É assim que se falam para os padres religiosos. Monsieur l'abbé, abbé vem de Abba, pai, em hebreu. Vocês são os nossos filhos. E porque, de fato, eu gostaria de fazer referência a São Basílio, que ao escrever uma carta aos jovens sobre o uso da literatura pagã, fala nos mesmos termos, dizendo assim: eu vos considero como meus filhos, porque nós notamos que quando estamos na presença de vocês, os seus pais não fazem falta alguma. E isso é muito verdade. Quando vocês vêm falar conosco, a impressão que nós temos é de que os pais de vocês não fazem falta alguma. Nós não temos, lógico, a pretensão de substituir os pais de vocês, mas é uma real paternidade numa outra esfera, num outro plano. De modo que, quando vocês estão conosco, a nítida sensação que nós sacerdotes temos é de que os pais de vocês não fazem falta alguma. E, breve parênteses, por isso, exorto muito que os pais tenham grande cuidado de não criticarem padres em casa. Porque os filhos de vocês vão ter problemas, sobretudo nessa fase bastante agitada da puberdade, da adolescência, na vida adulta também. E são questões que eles não irão abrir o coração para vocês, para os pais. É verdade. Eles estimam os pais de maneira notável, máxima até. Eles são muito gratos aos pais, mas tem coisa que eles não vão falar para os pais. E se os pais previnem os filhos em relação aos sacerdotes, eles cavam uma verdadeira sepultura na vida sobrenatural dos filhos. Eles militam ativamente contra o bem sobrenatural dos filhos. Eles jogam uma pá de cal sobre a vida espiritual dos filhos. Eles vão ter as perturbações e bizarrices da imaginação, como todo filho de Adão, as irracionalidades da inteligência, as fraquezas da vontade, as impulsividades dos afetos. E eles não vão saber lidar com isso, porque eles vão precisar de padres para isso. São os segundos pais deles. E nós vamos tratar de princípios e tirar as consequências deles. Né? Tirar consequências um pouco mais precisas, mais explícitas, mais casos concretos, porque é necessário fazer isso. As pessoas, em geral, elas não tiram as consequências que deveriam tirar de princípios teóricos. Permanecem no nível da erudição, mas sem a dedução da realização concreta disso. Muito em parte por causa da confusão generalizada de hoje em dia. Nós iremos ajudar, no meio dessa confusão, a tirar as consequências bem precisas dos princípios que orientam o namoro. Vejam, ontem nós tivemos a cerimônia de vestição de batina dos seminaristas. É marcante na vida deles, como é para as moças quando elas começam a se vestir corretamente. E como é que nós queremos ter moças que afrontem o mundo, se os homens também não dão exemplo? Se seminaristas ficam à paisana quando se propõem a uma entrega total e generosa para Deus. Ver as moças passando por certos apuros e críticas é, assim, edificante. Porque elas fazem por convicção, com os nervos à flor da pele, morrendo de medo, mas elas fazem. Com a batina também. Nós sabemos o quanto as moças sofrem quando têm que mudar por fora. As críticas que elas recebem. E como disse o padre Daniel ontem no sermão, eles agora passaram por isso também, os seminaristas, no estado de vida deles. Todos vão olhar. Eles nunca mais vão passar desapercebidos. Eu me lembro até hoje, uma vez, numa esquina na minha cidade, primeiro as férias de batina, e um ônibus virava a esquina. E eu me dei conta, fiquei constrangidíssimo, de que a lateral, todos os passageiros da lateral do ônibus olhavam para mim. Fiquei constrangidíssimo. Talvez fosse a primeira vez que alguns vissem batina na vida. Eles nunca mais passarão desapercebidos.
Alguns pedidos de oração, alguns elogios, alguns olhares de raiva, porque agora para alguns eles são a personificação da opressão do patriarcado, do fascismo doentio, da castidade, que é a expressão máxima da alienação que a religião é capaz de causar, desequilibrando as pessoas. Essa religião perniciosa. Essa é a primeira prova de coragem que é pedida dos nossos seminaristas e que eles vão ter que fazer para o resto da vida. E nada como atos assim, um depois do outro, para forjá-los e temperá-los na coragem. E que Deus lhe dê muitas dessas ocasiões. E também é assim com o namoro. Os católicos não namoram como o mundo namora. E se vemos o namoro como um estado de vida, em que na minha mente eu começo a achar que é permitida uma tal proximidade com o meu namorado ou com a minha namorada, proximidade física, desse ou daquele modo, nós vamos falar sobre isso. Com frequência, passar a mão pela cintura, vamos falar sobre isso. Então eu estou na visão errada de vida católica. Ninguém põe a mão em ninguém. Esse é o nosso lema. E se eu vejo assim, como se o namoro fosse um estado de vida que me dá sinal verde para eu ter um maior contato físico com alguém, é claro que eu tenho algum falso raciocínio em mim. E se o namoro é visto como uma situação caracterizada propriamente por um maior contato físico, porque isso é bonito, então eu estou na visão errada das coisas. Nos sistemas que são alheios à caridade, essa preocupação com a salvação das almas, em que a vontade de Deus seja feita em nós. Se eu começo a ver coleguismo, amizade, namoro, noivado, casamento, como uma transição contínua, sem limites definidos, sem definição clara de cada uma dessas coisas, como um fluxo, sem etapas definidas, isso é um facilitador de pecado. Porque, de fato, aí fora, as pessoas acham que o noivado é um namoro mais engajado. E que o casamento é uma decisão ainda mais determinada do que o noivado. E ainda assim, não por toda a vida, quem sabe. Não existe uma separação clara, porque há definições claras entre o que é namoro, noivado e casamento. Nós vamos falar sobre isso. Falar aqui, o noivado é uma promessa de contrair contrato matrimonial. A definição é jurídica, regrada pela virtude da justiça, uma das 4 virtudes cardeais. E o namoro, portanto, é um período em que se procura informação para se julgar se é prudente prometer passar um contrato. As definições são bastante claras. Vamos falar sobre isso. E o casamento é um contrato monogâmico e indissolúvel, pela própria lei natural. E se nós não temos conceitos justos sobre essas coisas, facilmente ficamos num ambiente de uma nebulosa, em que eu não sei claramente qual é o limite das coisas que são permitidas. Isso favorece pecados, e nossa meta é acabar com o pecado, tanto quanto é possível nessa vida. Leves ou graves, acabar com os pecados, porque senão depois somos escravos dos maus hábitos. E nesse sentido, que conhecendo claramente as coisas, nós temos um aumento e um ganho de liberdade. Porque agora eu sei claramente o que eu posso escolher ou não. E a verdade nos liberta. A verdade aumenta a nossa liberdade, porque ela abre um leque de possibilidades de escolha lúcidas. As pessoas que ignoram, elas têm pouca liberdade. Porque elas veem poucas opções de escolha e poucos meios de realizar as escolhas boas. Se as pessoas conhecem a verdade, longe de ser um assunto de angústia, agora eu sou obrigado a fazer alguma coisa porque agora eu sei. Não, isso aumenta a nossa liberdade. É um bem. Por isso que isso diz, ide e ensinai. E os padres, eles falam para nós, que quando vocês forem sacerdotes, vocês vão ver que o namoro é frequentemente ocasião de pecado. Vocês vão ver isso na prática. E cabe então aos sacerdotes, pela caridade sacerdotal, formar as almas para tudo o que facilite a prática da virtude,
para que tudo que facilita o pecado seja corrigido e tudo que facilita a virtude seja fomentado. E nós vamos fazer algumas considerações um tanto vagarosas, não serão dezenas de sermões, longe disso. Mas nessas coisas é necessário refletir para compreender bem as coisas. Porque quando eu compreendo bem que aquilo é um bem para mim, aí eu faço. Insisto muito, casa na Suíça é um bem. Por que eu não vou atrás? Porque eu não vejo aquilo como um bem para mim. Se eu vejo algo como um bem para mim, aí eu vou atrás. E existe tanta confusão hoje nessas questões, o espírito mundano é tão onipresente. O padre exagera, meu padre não vê problema, porque esse padre vê. Meus pais nunca falaram nada, o padre lá da paróquia nunca falou nada. As minhas amigas acham tão bonito a gente como casal, assim, juntinho. E por aí vai. E isso não ajuda numa vida verdadeiramente católica. E as pessoas elas vão cultivando esses falsos raciocínios, esses raciocínios nebulosos, que não tem propriamente argumentação e reflexão. A pessoa toma partido por uma escolha. Depois ela procura argumentos, para justificar apegos e facilitadores de pecado. Isso deve ser corrigido. E por isso, durante alguns poucos sermões, nós vamos refletir com calma, por algumas vezes dando princípios e tirando as consequências disso. Não para chegarmos juntos num consenso, mas para adequarmos a nossa visão de namoro à visão que Deus tem dele. Nós vamos falar princípios de moral. Nós insistimos muito que não é para ficar lendo livro de moral, manuais de moral. É uma selva difícil de andar. Precisa de um guia. Quem faz isso é professor de teologia moral no seminário. Depois que ele deu mapa e bússola para nós, e que ele percorreu todo o terreno, nós saímos do seminário sabendo andar nessa floresta, que é a teologia moral. Mas é necessário reconhecer que a perfeição é um dever de todo mundo. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E é impossível, acabamos de falar sobre a necessidade de conhecer a verdade para ser livre e fazer o bem. É impossível fazer as coisas sem pecados, se eu não sei o que fazer, se eu não sei pesar as coisas. E, portanto, é necessário ter uma notável instrução moral nos meus deveres de Estado. Um médico que entrasse nos estudos de medicina e que não soubesse se ele pode dar esse remédio ou não, tal conduta para tal gravidez ou tal problema de gravidez ou não, tal conduta em tal situação ou não. Posso desligar os aparelhos? Posso fazer tal transplante de órgãos? Posso fazer tal intervenção nessa gravidez? Posso dar tal remédio? Se ele não souber se isso é lícito ou não, ele vai para o inferno. Um advogado que não sabe os deveres dele de advogado, o que ele pode ou não fazer num tribunal, como é que ele pode tratar tais ou tais provas, ele pode omitir tal testemunha, ele pode falar o que para o juiz, ele pode escrever o que no processo. Se ele não sabe dessas coisas, ele corre o risco, ele vai fazer pecados. E uma atitude de, não, isso aqui é coisa isso aqui é moral, isso aqui é coisa para padre, é perniciosa para os fiéis. É necessário formar os fiéis nos princípios que regulamentam os nossos atos, conforme o nosso estado. E bem, quando a maioria dos fiéis se encaminha, ou vai se encaminhar para o estado de vida de matrimônio, é necessário prepará-los para o namoro, porque a flecha prevista vem 2 vezes mais devagar. Está na Sagrada Escritura essa frase. É necessário instruir as pessoas a respeito do que elas vão encontrar no namoro, no noivado e no casamento. Assim as coisas vão melhor. Eu posso dizer, por experiência própria, que graças à educação que eu recebi em casa, quando eu saí de casa, eu sabia muito bem como lidar com essas coisas. Na faculdade. Enquanto que eu via as pessoas começarem o primeiro ano da faculdade de um certo modo e terminarem pessoas assim bastante diferentes, para pior, depois de um ano de faculdade. Por falta de mapa e bússola. Então não é para ficar lendo livro de moral, mas instrução moral tem que ter. E não é à toa que padres, ao longo dos séculos e das décadas,
foram fazendo livros de doutrina moral para os fiéis. De que existem livros de moral profissional para leigos. Advogados, padres, médicos, professores, artistas, engenheiros. É necessário formá-los nisso. O namoro também. Quem se engaja no namoro, ou quem pensa mais proximamente em se engajar no namoro, deve saber o que é lícito ou não, sob pena de pecar e, pelo menos um tanto de vezes, para não dizer na maioria, quiçá todas, por ignorância culpável. Como um médico que não soubesse o que ele tem que fazer como lícito ou não, porque ele negligenciou ir atrás, ele peca. Porque ele não sabe, porque ele não quis saber. E os padres estão aqui para ajudar a formar a consciência dos fiéis, sem cair em faltas por exageros e por rigorismos, e sem ficar por laxismos e por uma pretensa compreensão, abrindo facilitadores de pecado. Para que vocês não fiquem dando ouvidos em rede social, sobretudo, para leigos sem mandato, sem perícia, sem erudição, que ficam dando toda espécie de orientações das mais danosas, ou por excesso de rigor, sob a aparência de zelo, ou facilitando pecados com a aparência de bondade e de compreensão com as pessoas. Esse sermão é propositalmente um sermão incompleto. Como eu disse, ele vai continuar na próxima vez. Não há reforma sem reflexão. Não há reflexão sem tempo. Não há reflexão sem provocar um pouco os ouvintes, um tanto de admiração por uma questão, deixá-los um pouco intrigados. Aí eles refletem. Esse é o propósito desse primeiro sermão. Porque será necessário refletir melhor sobre isso, partir de princípios e tirar com toda serenidade e tranquilidade as consequências que saem desses princípios, com calma. Para que, a partir de uma reflexão serena, tranquila, que é a melhor disposição para adquirir uma vida verdadeiramente católica, nós encaminhemos famílias onde o amor é a alma delas. Onde o amor não é ativamente combatido, isso já desde o namoro. Amor de verdade. Querer o bem, de verdade. E a nossa ideia é de fazer com que essa vida, já nessa vida, vocês sejam felizes, para serem felizes de maneira eminente na outra. Como foi dito no sermão da festa do Sagrado Coração, existe uma inclinação absolutamente instintiva da alma humana, que é a de amar e de ser feliz. Não há pessoa nesse mundo que não se incline a amar e ser feliz amando. Existe muito equívoco em o que é amar e o que é felicidade. Mas não deixa de ser verdade que essa é a inclinação natural de todos os filhos de Adão até hoje. Amar e com isso ser feliz. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo desses poucos sermões sobre namoro. Como é um namoro que ensina, que é uma escola de amor. E que ensina então cada um de nós a sermos felizes, sabendo amar. É para isso que nós vamos falar dessas coisas com o tempo. A juventude não é a melhor época da vida. Isso é um engano, isso aí. Aristóteles é muito claro. A melhor época da vida é a vida adulta. Maturidade, serenidade das paixões, bons hábitos adquiridos, responsabilidades e realizações concretas, feitas com competência, sem amadorismo, sem hesitação por causa da inexperiência e das paixões ainda pouco adestradas. Mas não deixa de ser verdade que a juventude é uma época bonita da vida e que tem grandes bens nela. Mas o ser humano tem o péssimo hábito de abusar dos bens que Deus dá. E é sobre esse bom uso da juventude, do namoro, que nós vamos tratar nos próximos sermões. Como eu disse, é um sermão voluntariamente incompleto, mas, entre aspas, muitos bons princípios já foram afirmados aqui. Vale a pena, talvez, refletir de novo em algumas balizas que foram assentadas aqui. E elas vão servir de condução para nós, para os próximos sermões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.